E a gente começa o Bate Pronto Curitiba de hoje falando justamente do rubro-negro e do Mastriani, com Vincenzo Dalicani. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT, muito boa tarde aos amigos por aí, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, não só o Mastriani, mas também tem outra contratação que se aproxima do Atlético nesse momento, o Matteo Gamarra, zagueiro do Olímpia, mas vamos por partes. Mastriani, o Atlético deve oferecer, e negocia agora com o Mastriani, deve oferecer uma proposta de 2 milhões de dólares, 9,7 milhões de reais, isso é informação do Vene Casagrande, lá do SBT. Então, Mastriani se aproxima, o que a gente sabe é que o negócio está realmente avançado com o Mastriani e que deve ser resolvido nas próximas horas com o Atlético. Então, Mastriani, atacante, centroavante, fez 21 gols em 42 jogos na temporada de 2023. Jogou no América Mineiro. O América Mineiro vai conseguir comprar os 40% que estão com o Barcelona do Equador, o clube anterior do Mastriani. O América terá os 100% e o Atlético vai investir os 2 milhões de dólares na contratação dos 100% dos direitos econômicos do Mastriani para a temporada de 2024. Esse é o caso do Mastriani. Agora, a imprensa paraguaia noticia que o Atlético está muito próximo da contratação do Matteo Gamarra, zagueiro de 23 anos do Olímpia. A gente sabe agora que também a negociação está avançada e já está em fase de troca de documentos. Então o Atlético já recebeu documentos do Matteo Gamarra para oficializar essa contratação também. E o investimento ainda não definido deve ser alto. O Atlético deve investir pesado na contratação do Matteo Gamarra, que é um dos zagueiros mais promissores do futebol sul-americano. Matteo Gamarra, que fez 45 jogos pelo Olímpia, jogou a Copa Libertadores nessa temporada e estava no time que eliminou o Flamengo da competição, inclusive. Então, Matteo Gamarra, zagueiro, 23 anos, já convocado para a seleção paraguaia, também está próximo de reforçar o Atlético para a temporada de 2024. Ontem falamos, o Atlético ainda não havia se movimentado no mercado de transferências. Hoje, 2 sondagens, 2 negociações muito próximas de serem resolvidas. Gonçalo Mastriani, atacante, 30 anos, uruguaio, e o Matteo Gamarra, de 23 anos, zagueiro paraguaio. 2 contratações próximas do Atlético para a temporada de 2024, TT. Se no bate-pronto de ontem a gente falou que o Atlético tinha que se agilizar nesse período entre Natal e Ano Novo, tá aí a resposta, Dalk. O Matteo Gamarra é um bom jogador. Eles ouviram o programa ontem. Também tá achando. É um baita jogador. E ainda é um jogador para atuar pelo lado esquerdo do campo, né? Você pode voltar a ter o Esquivel como lateral esquerdo de fato, né? Porque o Matteo Gamarra, inclusive, está dando uma olhada que ele também joga como lateral esquerdo. Ele é um jogador que ele não é tão alto, né? Ele tem 1,80 de altura, né? Mas extremamente firme. O pai também não era. O pai também não era, né? Filho do Carlos Gamarra. Filho do Carlos Gamarra, histórico zagueiro da seleção paraguaia. Melhor zagueiro da história da seleção paraguaia, e aí não é demérito, não, ele era bom demais. Não, mesmo. Bom demais. Muito bom demais. E o Matteo é um cara que já foi especulado, inclusive, no Palmeiras esse ano, né? Então é um atleta que pode ser, sim, muito bem utilizado, né? Quem sabe você rejuvenescer um pouco dessa zaga. O Atlético tem a situação do Kaká ainda, e daí a grande questão é como fica o Thiago Heleno, né? Porque o Gamarra joga pelo lado esquerdo da zaga. Será que o Thiago Heleno perde a sua posição? Será que o Thiago Heleno joga pela direita? Será que o Kaká não vai ser adquirido? O Thiago Heleno não joga pela direita faz quanto tempo? Muito tempo. Quando jogava o Nico Hernandes eram 3 zagueiros. Só jogou, a última vez, se eu não me engano, foi em 2019, quando tinha o Léo Pereira. Sim, que o Léo Pereira era canhoto, jogava Léo Pereira pela esquerda, Thiago Heleno pela direita. Então fica nessa expectativa do que vai acontecer, porque hoje se teria uma zaga inclusive mais rápida, mais veloz, com Kaká e Matteo Gamarra, né? E me agrada bastante. E eu ainda espero que o Atlético vá atrás também de lateral direito para fechar essa linha defensiva, porque o Esquivel tá muito bem servido na lateral esquerda. E o Fernando volta de lesão. Também é um jogador mostrou, né? Exatamente, já mostrou ir bem, já mostrou ter competência para atuar, né? Então eu gostei, eu gosto dos 2 nomes ali. A gente já falou um pouquinho do Mastriani, né? Sim. Mas o Gamarra se torna interessante também. O Mastriani tem a questão é um jogador mais experiente, né? O Mastriani já tem 30 anos.
anos de idade, né? Não é longe de ser um garotinho, né? Uruguaio. E ele teve 2 temporadas no futebol brasileiro, né? Ele chegou no América no final do ano passado e aí ele jogou pouco e tal. Só que nessa temporada, eu tava dando uma olhada nos números, ele fez 21 gols em 42 jogos. Então, cada 2 jogos ele guardava um. Por jogo. Meio gol por jogo. Perfeito, a cada 2 jogos ele colocava um na rede. Ele não é um cara de cara criar... ideal com aquele placar que você fala assim, hoje precisa ganhar nem que seja de 6-0. Ele tá lá. Se ele tiver em campo, tá garantido, né? Se tiver feito gol no último jogo, então melhor ainda. E o grande ponto disso é que ele pegou pra jogar no América. Sim. Que não era ruim. Convenhamos. O time não era ruim. Convenhamos. O time do América não era ruim. Só que o América... Ruim era onça. Que não comeu ele. O América, ele simplesmente deu muita ele olhou muito para as outras competições. Sim, olhou para as Copas, né? E daí, quando chegou no Campeonato Brasileiro, não conseguiu recuperar de jeito nenhum. O América fez quartas de final da Sula e da Copa do Brasil nesse ano. E o Mastriani foi muito bem nas Copas, inclusive, e depois na reta final do Brasileiro. O Mastriani, se não me engano, fez 10 gols na Série A do Brasileirão. Eu vou até puxar os números aqui. Fez 11. 11 gols. Ele foi o 6º artilheiro, entre aspas, porque mais jogadores ficaram no top 5, né? Então ficou atrás de 3, 6, 9. 9 jogadores fizeram mais gols que ele. Então ele foi o 10º em tese artilheiro do Brasileiro. Foi muito bem pelo América, um atacante canhoto, um cara que sabe finalizar de fora da área, um cara que também é bom na criação de jogadas, sabe sair da referência. Fez um baita de um golaço contra o Atlético. Fez um golaço de fora da área contra o Atlético. Na gaveta, no Bento. O Bento nem passou perto de chegar na bola, de tão bonito que foi o chute do Mastriani. E é um cara que mostrou potencial, apesar de já ter 30 anos. Então, pelo mercado, pelas opções de mercado, o Atlético vai ter que tirar entre aspas, Mateu Gamarra da cartola. Um jogador que ninguém tá olhando pra posição de 9, pra trazer, como foi, por exemplo, com o Marco Ruben, que já era um jogador mais experiente, mas ninguém tava de olho no futebol brasileiro. Você vê, esse ano o Vasco, por exemplo, contratou o Verratti, o próprio América com o Mastriani no final do ano passado. Alguns jogadores que estão um pouco fora do radar do futebol brasileiro. O Santos não é parâmetro, mas trouxe o Júlio Furti. Sim, o Júlio Furti, pois é, que querendo ou não, o Júlio Furti chegou a fazer gols decisivos pro Santos. Se o Santos tivesse escapado muito, teria passado pelos pés do Júlio Furti. Ele fez 3 gols em final de jogos que foram vitórias do Santos. Então o Júlio Furti, em tese, garantiu 9 pontos para a equipe do Peixe. Então jogadores assim, porque no Brasil, onde que o Atlético vai hoje para buscar um Vitor Roque? No futebol brasileiro. O Marcos Leonardo não vai ser tão barato do Santos. O tá lá no Barcelona, vai lá no Barcelona. Então, o Marcos Leonardo, que caiu pra Série B, que talvez é esse cara, esse grande nome, tem mercado lá fora. Ontem eu tava vendo especulações ligando o nome do Marcos Leonardo ao Arsenal da Inglaterra. O Atlético vai gastar 15, 20 milhões de euros pra contratar um Marcos Leonardo? Uma aposta seria interessante no Gustavo Coutinho. Seria. Só que é uma aposta. É um jogador mais de área, né? Um jogador mais centroavantão. Sim, mesmo, o Mastriani é um jogador mais móvel ainda. Só que aí não precisaria renovar com o Pablo, ao meu ver, né? Você tem um centroavante de área. Apesar do Pablo não ter jogado tanto assim esse ano, o Pablo é um 9 de área, de presença de área, de conseguir ir bem na jogada aérea e tudo mais. Enfim, você tem alguns nomes, mas o mercado tá escasso em questão do centroavante. O Pablo, acho que você tem que botar assim no mesmo patamar de avaliação em relação ao Thiago Heleno, né? Jogador assim, em questão de aproveitar no ano que vem, né? Thiago Heleno, vai mais uma temporada com o Thiago Heleno? É o famoso bom pra compor elenco, né, Linha? Não, o Thiago Heleno acha assim, ele tem até condição de ser um titular o ano inteiro. O Pablo até tem condição de ser um titular se não achar um cara, ele pode ser um centroavante. Agora, o Pablo, o Thiago Heleno estão acho que nesse critério de avaliação muito parecidos assim, né? São caras bons, acho que você ter esses caras à disposição no elenco dá um nível bom de elenco, você tem opções, né? São caras que podem ser titulares e podem também ficar na reserva, e aí depende do treinador, na circunstância que for, mas eles podem engatar uma sequência de jogos como titulares, que eles resolvem, né? Você já sabe disso, que eles vão e resolvem. O Thiago Heleno e o Pablo estão, acho que nessa mesma prateleira, né? E claro que o ideal é você fazer uma reformulação e fazer um novo elenco para um novo ciclo. Mas você ter esses caras é importante para essa transição, né, Linha? Claro, caras exato. Que conhecem o clube, né? Exatamente, Fernandinho. Então são caras que, mais um ano aí, né? O Fernandinho, por exemplo, tá com a idade avançada, ele mesmo, a gente não sabe até quando ele vai querer jogar futebol, né? Porque o Fernandinho pode daqui a pouco, no fim do ano, decidir, não, deu para mim, né? Vou seguir outros caminhos, vou fazer curso de treinador, de gerente, sei lá, de executivo, né? Vou mudar de função, vou seguir no futebol.
futebol, eu não quero mais nem ver futebol na televisão, né? Que tem cara que faz assim também, né? Então, eu acho que esses caras são importantes justamente nessa montagem, no toque de experiência, né, do elenco, que você precisa mesclar experiência e tal, e faz um elenco forte, né? Porque você vai enfrentar Paranaense, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. São 4 competições, né? Então você precisa ter um elenco aí de pelo menos uns 40 jogadores, dos quais tanto, 30 né, possam ser titulares, né, a qualquer momento. Não, você tem que ter uns 10 ali, mas você precisa ter pelo menos uns 30 que você troca no elenco e não muda. De 30 já é muita gente. Muita gente. Eu sei, mas eu acho que para um ano assim, de um calendário 18, 19, com mais uns garotos com potencial, entendeu? Você vê como é que o Atlético terminou o ano, né? O Atlético terminou o ano sem zagueiro, sem lateral esquerdo, sem atacante. Entende por quê? Se tivesse um elenco de 30, né, não teria passado por esse perrengue na reta final. E não revelou esse ano, né? Usou o Paranaense com o time principal e não revelou. Antes de mudar, até rapidinho, queria só dar uma palhinha do Matheus Gamarra, até fazer uma pergunta pro Vincenzo. Quando surgiu o nome agora há alguns minutos, Vincenzo, um pouco antes do programa começar, eu fui dar uma olhada e vi que tem mais clubes brasileiros ainda interessados, né? Palmeiras, Fluminense, havia especulação com esse jogador já há algum tempo, mas que para essa janela agora de final de ano também teriam interessados. Você sabe alguma coisa do Atlético estar brigando cabeça a cabeça, digamos assim, com outros clubes do futebol brasileiro? Existem outros interessados na contratação do Matheus Gamarra, como você citou, e até o mais recente é o Palmeiras. Mas o Atlético vai investir forte nessa contratação e vai investir alto na contratação até para evitar esse tipo de concorrência. E aí, a forma de pagamento e a porcentagem que o Atlético deixaria com o Olímpia pode ser um fator determinante. O Olímpia quer manter uma porcentagem do Matheus Gamarra, e o Atlético estaria talvez disposto a também abrir um pouco mais de porcentagem para manter no clube paraguaio como um trunfo para essa contratação. Mas é verdade, o Palmeiras tentou, também o Matheus Gamarra teve o nome sondado no Fluminense, então são clubes brasileiros nessa concorrência. Pode se tornar um leilão, mas o Atlético tenta investir alto e deixar uma boa porcentagem com o Olímpia para uma futura venda, para caso o Matheus Gamarra, para tentar resolver essa situação e o Matheus Gamarra chegar ao Atlético para a temporada de 2024. Furacão, que tem agora ficou famoso no mercado por ser um time que vende muito caro, e o caso do Vitor Roque é um exemplo muito grande. Então também, claro, se o Atlético vai deixar uma porcentagem com o Olímpia, é interessante ao Olímpia também, um clube que tem essa fama, tem esse histórico de revenda muito cara, como foi no caso do Vitor Roque, por exemplo. Então o principal trunfo do Atlético para essa contratação deve ser a porcentagem que o Atlético vai manter com o Olímpia para uma futura venda do Matheus Gamarra, caso isso venha a acontecer, caso o Matheus Gamarra chegue a reforçar o Atlético primeiro, depois seja vendido pelo Atlético, né? E só para comentar um ponto do que vocês estavam comentando por aí, o Kaká vai continuar no Atlético. A intenção do Atlético é de exercer a opção de compra do contrato do Kaká para a temporada de 2023. São 17 milhões de reais. A intenção nesse momento é de sim comprar o Kaká e continuar com o Kaká como um ativo do clube, como titular da zaga do Atlético. E aí o Thiago Heleno, que tem final de contrato na temporada de 2024, pode estar, como mostra sinais de desaceleração física na carreira, pode estar também assumindo um papel menos protagonista, um papel mais de liderança do elenco, de banco de reservas do Atlético para a chegada do Matheus Gamarra. Esse é um negócio que está avançado para o Atlético, mesma coisa com o Gonçalo Mastriani. Legal, né? Mostra como o Atlético tá atento e como o Atlético é visto no mercado, né? E é mais interessante você vender e manter o percentual pro Atlético do que pra um Palmeiras, por exemplo. Que bacana. Tomara que o Matheus Gamarra venha. Jogador jovem, 23 anos, experiência de Libertadores. O Olímpia casca grossa pros brasileiros nos últimos anos. E o Matheus Gamarra jogou as duas últimas. Né? Quem não lembra disso aí, né? O Matheus Gamarra jogou como titular do Olímpia